Olá, Esquilover! Seja muito bem-vinda à terceira temporada do Esquilo Talks, o nosso podcast aqui do Esquilo. Eu sou a Letícia, trabalho no Esquilo, tô aqui para representar você, leitor, ou você que tá aí de casa e caiu aqui de paraquedas. E é uma nova temporada com uma nova mediadora maravilhosa, que, gente, assim, eu vi na Bienal atender pessoas na fila e autografar por acho que foram 28 horas em dois finais de semana. Simplesmente produz conteúdo há 11 anos, é autora, é maravilhosa. Eu não tenho palavras, eu tô aqui com a Paola Alexandra. Obrigada por ter aceitado esse convite. Tô muito feliz. Opa, até mexi aqui, tô muito feliz. Pode? Eu que estou muito feliz de participar dessa terceira temporada. O Esquilo é um super parceiro do Livros e Fuxicos, então estou muito animada de estar aqui e da oportunidade também de conversar sobre literatura em todas as instâncias. Uma coisa que eu percebi aqui nessa terceira temporada, porque assim já tem spoiler de todos os convidados, é que a gente vai falar da literatura desde a escrita, a concepção, até a publicação. Então eu acho que quem está acompanhando vai amar os bate-papos. E eu estou muito animada em ser uma das mediadoras do lado da Letícia. Eu tô passando mal, não tenho roupa pra isso, gente, pelo amor de Deus. E é uma temporada especial com mulheres, né? Sim, muito com mulheres bacana. Que participam de todos os passos de uma publicação literária. Então, a gente vai entender muito sobre escrita, mas também sobre os bastidores do mercado editorial. As maiores dificuldades, os maiores problemas e as mulheres também mais fortes aí que construíram carreiras de impacto, como a nossa convidada de hoje. Sim. Posso apresentá-la já? Pode, à vontade. Para esse primeiro episódio, a gente trouxe uma autora que escreve desde os 11 anos. Na verdade, ela escreveu, idealizou a sua primeira história aos 6 anos, ao ilustrá-la. Mas eu achei que falar que ela já começava a escrever aos 6 anos ia me humilhar demais. Então, eu coloquei os 11 aqui. Ela tem 6 histórias publicadas, 3 delas em formato físico, reúne mais de 10 milhões de leituras nas plataformas online. E seu último livro, o lançamento mais recente, teve uma grande surpresa para os leitores, porque uniu romance com suspense. A nossa convidada de hoje é a Júlia Braga. Obrigada, Júlia. Ai, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda. Também sou muito feliz, li seu livro e assim, a gente vai falar dele mais pra frente, né? Mas, meu Deus, simplesmente impactante. E ele foi a escolha do primeiro Clube do Livro, né? Do Esquilo, com a Nasce, que é um projeto especial. Então, se você clicar no link aqui embaixo, você vai conseguir fazer informações direitinho. E vai ser aí uma leitura, né? Que as pessoas, enfim, um clube por assinatura, que eles vão receber sempre uma novidade da Nasce, que é a editora que publicou, né? O seu livro. E tá sensacional. De verdade, eu li, eu fiquei muito impactada. Vamos falar sobre ele, mas se antes... preparem para se surpreender. Muito. É muito plot twist. Eu fiquei assustada, gente. Mas, primeiro... Júlia, a gente... Desculpa. Não, vai, fique em paz. Antes, a gente queria que você contasse quem é a Júlia Braga por trás de todo esse trabalho, dos livros publicados, dos 10 milhões de leituras. Quem é você ali na sua casinha, pensando, idealizando as suas histórias? Então... Eu sou uma pessoa muito tímida. E, assim, desde pequenininha eu gostei muito, eu sempre me entreguei para os livros, assim, né? Foi sempre um refúgio para mim. E, desde pequena, eu sempre inventei histórias na minha cabeça, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a colocar no papel as histórias. E, e assim, na minha casa parece que, assim, não me sinto muito escritora. Porque, assim, tô lá com meus bichinhos, eu tenho uma cachorrinha e um gatinho que moram comigo. E sou muito tranquila. Você sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler. Paixão. Sempre gostei de ler. Sempre gostei de... Na verdade, mais que ler, eu sempre gostei de conhecer histórias. Uhum. Então, assim, seja em filme, em... sei lá, até músicas, assim. Eu sempre gostei disso. Uhum. Porque eu tenho TDAH, então ler é um pouquinho complicado. Ah, entendi. Mas, como eu gostava muito de conhecer história, aí eu conseguia ficar parada pra ler a história. Então... é mais ou menos isso. Entendi. E aí, como que esse amor por ler ou por conhecer histórias te motivou a produzir suas próprias histórias? Como foi esse clique de eu amo tanto que eu preciso também contar as histórias que estão na minha cabeça? Então, eu não lembro, porque faz muito tempo. Não lembro como foi, eu só lembro que eu escrevia e era muito ruim. Quando eu tinha 11 anos, o primeiro livro que eu escrevi sem imagem, né? Chamava Minha Vida é um Inferno. A minha vida não era um inferno. A minha vida não era um inferno, eu não sei de onde eu inventei isso. Mas era um livro super dramático, com coisas assim... Nossa, nem lembro o que era. Mas hoje em dia ele tá num disquete.
que é... Gente, vocês sabem o que é um disquete? Dependendo da idade, não, né? Eu acho que tem Assustador muita isso. gente que tá assistindo, a gente não faz ideia o que é um disquete. Muita. É. Como que explica, né? Eu ia tentar explicar, mas deixa quieta. É tipo um CD mais antigo. Bem mais antigo. E não cabia só um arquivo de Word em cada um. Nossa. Então, era desse jeito, minhas primeiras histórias. E eu não lembro exatamente por que eu comecei a escrever, mas eu acho que é porque me incomodavam essas histórias na minha cabeça. Eu queria que outras pessoas... Não queria que outras pessoas vissem, mas eu queria tirar de mim. Porque no começo eu tinha muita vergonha que outras pessoas lessem, então eu não deixava ninguém ler. É bem típico, né, de quem escreve, assim, em casa, deixar escondidinho, assim. E como que foi pra você, né, de uma pessoa que tem muitas histórias na cabeça e começou a escrever porque queria colocá-las no papel e tirar, né, colocar pra fora, pra virar, de fato, uma profissão, né? Como foi esse processo de gostar de escrever, publicar na internet e, posteriormente, ter, de fato, uma profissão, né, ser uma autora? Ai, foi muito aos pouquinhos, assim, porque eu, no começo, tinha tanta vergonha, né? Aí, eu acho que só quando eu tinha uns 15 anos que eu comecei a postar na internet minhas histórias. E aí, eu fui tendo alguns leitores. Eu lembro que a primeira que eu consegui concluir, eu contava todas as pessoas que comentavam e foram 50 pessoas. E eu fiquei, meu Deus, 50 pessoas leram meu livro e tal. Mas aí, era só um sonho, assim, né? Tanto que eu publicava com um fake, com pseudônimo que não era eu, e eu não queria que ninguém da minha vida real soubesse que as histórias eram minhas. E aí, mais ou menos em 2015, eu comecei a publicar numa plataforma que tinha mais visibilidade, e eu comecei a ter muitos leitores. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu consigo ser igual uma pessoa que publica um livro numa editora? E aí, só aí começou a surgir realmente o plano, não o plano, mas tipo, o sonho de ter um livro publicado. Quando você começou a publicar em 2015 nessa plataforma, você já usava seu nome ou ainda era um pseudônimo? Por alguns meses eu usei um pseudônimo. Mas aí, e nessa época eu não tinha nenhum leitor, assim, era 0 leitores mesmo, porque a gente conseguia ver quantidade de visualização, que até eu mesma conseguia aumentar essa quantidade, né, tipo, indo várias vezes no livro. E as estrelinhas que davam por capítulo. E não tinha nenhuma estrela. E eu fiquei vários meses postando pra ninguém, assim, e foi muito difícil. Eu ficava assim, vou desistir, não vou postar mais, ninguém quer ler. Mas aí eu não desisti e deu certo. Legal, daí você trocou seu nome, colocou seu nome. Coloquei meu nome. E aí você começou a ver as pessoas te conhecerem, comentando o que a Júlia estava escrevendo. Sim, mas aí eu não deixava, assim, eu não contava pra ninguém, assim, da minha vida real, digo vida real, assim, no caso, sei lá, as pessoas da minha faculdade, meus pais, eu não contava. E aí, um dia, meu irmão descobriu e ele contou pros meus pais. Nossa! E aí, meus pais, eles são 2 jornalistas, né? Eles sempre incentivaram a leitura, até a escrita. Só que, quando eu era pequena, eu escrevia com texto, assim, dava pra minha mãe ler. Minha mãe não falava assim, ai, tá ótimo. Ela ficava assim, tá errado isso, tá errado isso. E aí, ela, tipo assim, tentando corrigir. E aí, eu não conseguia. E eu ficava, não quero que ela leia nada, porque ela vai falar tudo que tá errado e eu não quero. Aí, eu não deixava ela ler. E aí, quando eles descobriram, eu falei, não leiam. E eles foram e começaram a ler. E aí, depois eles pararam de ler. E hoje em dia, eu tive que... Quando publicou o livro, eu falei, agora vocês podem ler, que o livro já foi mexido, trabalhado por várias pessoas e tal. E aí, eles não leram, acredita? Aí, meu pai, nesse último livro, O Para Sempre Seu, eu impliquei tanto com eles que aí meu pai foi e leu. Ah, que legal. É legal ter esse apoio, esse feedback de alguém próximo. Mas quando eu comecei o Livro dos Chicos, eu também não contava pra ninguém. Eu gravava os vídeos, conversava com as pessoas, mas ninguém da minha casa sabia. Foi só quando eu comecei a namorar com o Manuel, que é uma pessoa, meu marido, extremamente falador, que ele contava pra todo mundo. Eu morria de vergonha. Por que será que a internet faz com que a gente se liberte de algo que está guardado? Que nem você, anos escrevendo, idealizando, pensando histórias, e a internet traz esse gás de vamos colocar lá, vamos mostrar para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer mostrar e não quer mostrar. E agora você tem 10 milhões de leituras, várias resenhas positivas, tá no Clube do Livro do Esquilo que a editora nasce. Como é, assim... juntar essas 2 versões de si mesma, aquela versão tímida, que não queria que ninguém conhecido lesse seus livros, com essa pessoa agora que reúne tantos leitores? Ai, é complicado. Eu acho que na internet é mais fácil, porque você não tá vendo as pessoas que estão te vendo. Então, você pode fingir que não existe, mas
Não sei. Eu não sei porque é tão mais fácil na internet, assim, do que na vida real. Tanto que, tipo assim, falando aqui, eu fico muito nervosa. E na internet eu não fico. Acho que é a proteção, né? De você estar anônima quase, né? Com certeza. E é uma sensação boa pra quem tem vergonha, né? No começo, assim, eu era muito tímida na infância e a internet me ajudou muito a começar a conversar com as pessoas também. Sim. MSN, né? Tinham grupos de amigos. A gente tá levemente falando a nossa idade nesse episódio, tá um pessoal. pouco triste, tô sentindo. Mas, assim, é um espaço muito bom, né? Muito aberto, então é bem legal, assim, isso, assim. E, de fato, aproxima, né? Como é essa proximidade com os leitores, as pessoas que leem? Você gosta de ler os comentários que as pessoas colocam. As resenhas. Porque, assim, esse último livro eu fui ler as resenhas e eu dava risada, porque todo mundo, assim, fui enganada, meu Deus, mas é muito bom, eu adorei. Porque é um livro que mescla, né, romance e suspense ali, então as pessoas super, né, surpresas e gostando, curtindo. Como que é pra você ler, né, essa reação e interagir ali, responder, conversar com essa galera? As resenhas eu olho de vez em quando. Eu fico com muito medo de ver uma, assim, tipo, pior livro que eu já li na vida, eu fico com muito medo e eu não olho muito. Mas, assim, o que eu mais tenho é leitor que vem falar comigo depois que leu, assim, vem falar nas redes sociais mesmo, assim, eu li o livro, achei isso, isso e isso, e aí eu fico muito feliz. Não sei nem o que responder, minha resposta é muito padrão, assim, tipo, obrigada, porque eu fico sem palavras, assim, porque é muito surreal alguém ter lido o livro e tá vindo falar comigo, não sei. Parece outro universo, assim, que eu não existo. Júlia, quando a gente fala de escrita, assim, de leitura, quais são suas referências no mundo literário? Assim, onde você se inspira? O que é o seu conforto na hora da leitura? De onde vêm as suas ideias? Porque a gente vai chegar lá, mas todos os seus livros, eles têm uma capa super fofinha, mas não se enganem, eles vão te surpreender. E não demora muito, das 5 capítulos já mudou completamente. Então, quais são suas referências, assim? O que você gosta de ler? Eu gosto de ler muita coisa mesmo, assim. É diferente. Quando eu era mais nova, eu lia mais, agora eu leio pouco. Também, eu sou editora, né? Eu trabalho com livro, então eu só leio mais os livros que eu trabalho. Mas eu gosto de tudo, assim. Eu sou formada em letras, então até livro clássico, assim, eu lia. Quando eu estava fazendo faculdade de letras, eu não escrevia, porque o tipo de livro que eu gosto de escrever é comercial. E na faculdade de letras, pelo menos na minha, os professores eram mais quase elitistas, assim, sabe? Só serve livro clássico e tal. Mas eu gosto de livro clássico também. Eu sempre gostei, desde da escola, né? Que tinha que ler para o vestibular, eu lia. E sempre gostei. Então, Machado de Assis eu amo. Que mais? Não tô lembrando. Dá um branco, né, nessa hora. Não tô lembrando. Mas eu gosto muito de livro... Quando eu comecei a postar na internet, um pouquinho depois, lançou Jogos Vorazes. E eu amo Jogos Vorazes. O que mais? Não sei. E comédia romântica, assim, tem alguma parte? Eu lia muito Sophie Kinsella. Eu sabia muito. Que tinha que ter, gente! Eu lia Marian Keyes. Eu amava muito, muito, muito. Atualmente eu tenho lido mais autor nacional. Tipo a Paola. Sim, eu tenho lido mais, assim, que são meus amigos, assim. Porque, sei lá, tenho... Quanto mais a gente entra no mercado, parece que nossa leitura muda, né? Ainda mais você que trabalha com isso. Mas é legal você falar sobre as suas referências literárias, porque eu queria muito chegar nesse ponto de como as capas dos seus livros enganam. E a gente tem essa onda, né, das capas ilustradas, fofinhas, aquelas capas que prometem um clichê que vai aquecer o seu coração, e é algo que eu amo. Mas seus livros, por mais romântico que eles sejam, por mais que a gente veja ali uma construção muito bem pensada do casal, e, por exemplo, o último livro, os primeiros capítulos têm uma super química. Aquele casal que você fala, meu Deus, estou apaixonada, e do nada você me botou um suspense ali. E não é só, né, esse livro em especial é um romance com suspense, então é uma união de 2 gêneros que a maioria das pessoas acredita que não conversam, mas nos outros também, você sempre fala sobre amizade, sobre relações familiares, sobre principalmente amor próprio, que eu acho muito legal essa ideia de que você se amar antes de amar outra pessoa. Você acredita que tem espaço para unir tantos gêneros literários assim em uma comédia romântica? Eu acho que assim, a ideia que as pessoas têm de comédia romântica é um pouco estereotipada, né? Tem espaço, assim, para qualquer coisa na comédia romântica, eu acho. Tem espaço para, sei lá, viagem no tempo, para qualquer coisa. Eu acho que para falar sobre coisa séria, sobre coisa que não é tão séria, tem espaço para você se divertir, para você se emocionar. Então, eu acho que é um
um tipo de livro que tem muito espaço. Sim, sofre muito preconceito, né? Sim. Eu não entendo como, gente, porque é o melhor tipo Sim, de concordo. leitura, é o melhor, eu não entendo, assim, é um absurdo. Se você não lê, começa agora, melhore, porque é muito bom, é muito bom. E o que eu achei engraçado, né, se você quiser, inclusive, acho que é um bom espaço para você falar um pouquinho sobre a sinopse antes da gente entrar no livro, né? Eu tô até com medo de falar, porque eu tô... Fernanda não dá spoiler. Se eu falar muito, gente, se liberar aqui, eu vou falando, e meu Deus. Então, comenta um pouquinho sobre a sinopse antes da gente começar, né, a falar sobre o seu livro, para quem tá em casa entender melhor como que é. Tá. O Para Sempre Seu é sobre a Thalita, que ela, quando ela era mais nova, ela foi num acampamento e ela teve um romancinho de acampamento. Acho que ela tinha 13 anos, eu acho. E aí, anos depois, ela tá com outra vida, tá na faculdade, tá trabalhando e tal. E reaparece esse menino, que é o Eric, ele reaparece na vida dela. E ele é a coisa mais fofa, muito prestativo. E ela fica balançada, né? Porque veio um romance de antigamente. Só que ela tá namorando, então ela fica assim, tô namorando, não posso fazer nada e tal. Só que o Eric, parece que o destino quer que eles se unam. Porque ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, ele sempre sabe o que falar. Ele é perfeito, assim. Então, é mais ou menos assim a história. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ponto. E agora, eu queria falar, como que surgiu essa história, assim, pra você? Porque, de fato, eu li até 50%, assim, falei, nossa, tá muito fofo, tem alguma coisa um pouco estranha. Tô achando que vai ter alguma coisa aqui que vai mudar. E, de fato, muda. E é muito bom. Eu li, em um dia, eu fiquei, tipo, eu preciso terminar essa história agora. Não vou dormir, de fato, fui dormir um pouquinho tarde, confesso. Mas é aquilo, né, de você ficar ali preso. Como que surgiu essa história pra você? Faz muito tempo? Como que foi o processo pra escrever esse livro? A história surgiu pra mim. Essa foi, assim, não é quase nenhum livro meu acontece isso. Essa história surgiu pra mim num sonho, mas eu não sonhei com a história. Eu sonhei que eu tinha escrito essa história. E essa história, no meu sonho, era uma história de terror. Então, eu sonhei que eu tinha escrito um livro de terror. E essa era a história. E aí, eu acordei e falei, nossa, e se eu escrever esse livro? E foi isso. Assim, a escrita demorou um tempo, né? Eu fui escrevendo, fui postando e escrevendo, então tinha feedback dos leitores. E aí, isso não interfere no rumo da história, pra mim, né? Pra mim, interfere mais assim, eles não entenderam isso, então eu tenho que explicar melhor. E aí, foi assim, foi sendo moldada aos pouquinhos, mas a história, a ideia, veio de um sonho. Nossa, que legal. Tudo isso, achei maravilhoso. De terror, né? Foi quase, mas com suspense. Não é um terror exatamente, mas assim, no meu sonho era um terror. Assim. Ou seja, não se deixe enganar pela capa fofinha. Mas leiam, por favor, porque... Aproveita o Clube do Livro. Aproveita, tá muito, muito bom, assim, de verdade. E você falou, né, sobre isso, assim, de ter escrito, né, dentro de uma plataforma e ter o comentário das pessoas. Pra você é melhor, assim, Tessa? Porque eu fico imaginando, né? Não escrevo, vocês duas podem me falar melhor sobre isso. Mas, assim, deve ser muito difícil, né, gente, escrever uma história do começo ao fim, pensar em tudo. Meu Deus, assim, parabéns por tudo, porque é muito, muito bom mesmo. É um trabalho incrível. Quando você pensa, né, assim, de escrever essa história, ter uma certa interferência, né, no caso, entre aspas, porque, como você falou, não muda o rumo da história, mas ter comentário das pessoas, como é isso durante o processo de escrita, né? Uma atividade que geralmente é isolada, né? Sozinha. E no seu caso, né, nessa história, você teve o apoio de algumas pessoas que comentaram ali, que acompanharam. Então, qual a principal diferença de escrever ali com essa interação mesmo com quem lê? Assim, quando eu comecei a postar minhas histórias na internet, foi aí que eu comecei a conseguir terminar as histórias. Porque antes eu não terminava. Eu tenho, tipo, muitas ideias. E aí, quando uma ideia eu cansava, eu ia pra outra. E às vezes surgia uma no meio do caminho, aí eu pulava e tal. Só que ter as pessoas esperando a história é uma motivação muito grande. Então, foi só assim que eu consegui terminar a minha primeira história, e aí minha segunda. E nessa plataforma, ter o feedback dos leitores, e lá dava até pra comentar parágrafo por parágrafo. Então, dava pra saber onde eles tinham gostado mais, assim, nossa, ficaram surpresos e tal. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu não tenho mais. Hoje em dia eu escrevo sozinha e quem lê são minhas agentes. Então, eu sinto falta disso, às vezes, né? Porque é muito interessante, é uma conexão muito forte com os leitores.
E faz falta. Imagino. Uma curiosidade que eu tenho é porque, assim, como escritora, eu sinto que muito de nós transborda das páginas. Às vezes, como, né, essa história em específico que a gente está falando, é um romance com suspense. Não necessariamente é algo que você já passou, que alguém que você conhece tenha passado. Mas são emoções, são elementos, são valores que o autor passa, às vezes sem perceber. Você acredita naquilo, você acredita que o valor, o que é realmente o amor? Quais amores a gente tem que estar atento, que nem sempre o amor, ele é tão lindo e tudo é flores, que existem outros elementos que a gente precisa estar atento. Você aborda elementos muito sérios, como relacionamento tóxico, como... Não posso falar. Mas, enfim, o quanto seu está presente nas páginas desse livro ou das suas outras histórias, assim, quantas das suas personagens são muito parecidas com você? Eu sempre sinto que todas as minhas personagens são eu, uma parte de mim, assim, né? Tipo, às vezes são bem diferentes, mas, sei lá, sempre tem que ter uma parte de mim para eu conseguir me conectar com a personagem. E alguns poucos não são uma parte de mim. Nesse caso dessa história, até a parte do personagem meio doido é um pouco eu, mas nessa história em específico, teve coisa que eu vivi e teve coisa que eu vi outras pessoas viverem, então... Teve uma mistura, mas é muito do que eu acredito mesmo, que acaba transbordando, porque mesmo sem querer, assim, não foi... Às vezes não é muito consciente, mas por eu acreditar... Eu sou a romântica, né? Eu tenho muita dificuldade de ter atração romântica pelas pessoas. Então, eu vejo o amor de um jeito muito diferente. Não é assim... Eu não consigo... Assim, pra mim, desde o começo da história, não é uma história de amor. Pra mim, é muito estranha. Tipo assim, desde o começo eu desconfio. E aí... eu tive que meio que voltar atrás, porque eu sei que as pessoas não são assim, né? Nem todas as pessoas desconfiam de tudo, porque não precisa, porque normalmente não tem motivo para desconfiar. Então, acho que acabou transbordando nesse sentido, de eu ver diferente o amor. Tem, tipo, várias formas de amor, e algumas não são tão boas. Algumas formas que as pessoas demonstram um amor, né? O que elas acham que é amor, não são tão boas. Então, acaba que nesse livro... foi descrito assim. E foi muito valioso. E eu acho que não só nesse, né? No Eu, Cupido, você também traz alguns elementos muito valiosos sobre amor próprio e sobre as várias facetas do amor. E eu gosto muito de encontrar isso dentro da literatura. Eu acho que, como um todo, por exemplo, esse episódio especial, a gente está falando de romance com suspense. Mas as pessoas ainda têm uma visão que a literatura é um quadradinho. Então, ou é um romance... ou é um suspense, ou é um clichê que aquece o coração. As pessoas não conseguem entender que a vida, assim como o amor, é muito grandioso. E no livro a gente pode encontrar um amor que vai aquecer o nosso coração e, ao mesmo tempo, se descobrir dentro de uma família, se descobrir profissionalmente, construir alguma coisa. Eu acho seus livros muito completos nisso. Fiquei encantada com a sua escrita, Júlia. Parabéns! Obrigada! E aí, quero saber, tá escrevendo coisa nova? Como que tá seu processo? Levando em consideração a pandemia, a gente passou um período difícil para a criatividade, né? Eu tô escrevendo várias coisas, só que nenhuma muito concreta, assim, sabe? É porque eu tenho muitas ideias, e às vezes escrever uma coisa só me deixa entediada. Aí eu tô escrevendo um pouquinho de cada, mas nenhuma é, tipo, é o meu próximo livro. Não tenho ainda foco. Entendi. E como que é seu processo de escrita? Ai, é meio caótico. Eu, assim, quanto mais eu tenho planejado do livro, menos eu consigo escrever. Então, os livros que eu tenho já planejado do começo ao fim, eu não consegui escrever ainda. Porque eu escrevo, toda vez que eu vou começar um livro, eu escrevo pelo menos uns 10 começos. Sem exagero. Eu escrevo e aí eu vou pensando, assim... não é esse começo. Não é assim que começa. Aí eu mudo o personagem. Não é com esse personagem. Não é com essa cena. Não é em primeira pessoa. Aí eu vou trocando, tentando acertar qual é o tom da história. E nisso eu faço uns 10 começos. E aí tem que me motivar para eu continuar escrevendo essa história e não pular para outra. E é um pouco complexo. E você aí achando que era fácil escrever um livro, sabe? Que era rapidinho, que a ideia vinha de um sonho e no outro dia o livro estava pronto. Feito, né? Nasceu. Feito. Eu adoro que o Thiago Valente, ele veio aqui, ele falava, né? Ele tá escrevendo um livro dele, ele sempre comenta e fala, cara, tem que escrever palavra por palavra. Ai, meu Deus! E não é só o escrever, né? Então, você tem a ideia, aí você tem o processo de escrita, aí você bota o ponto final. Mas quando bota o ponto final...
Aí que é o começo. Porque, né, quantas pessoas vão reler o livro, vai passar por a gente, leitura sensível, leitura crítica, passa por tanta coisa, que até o livro ficar pronto mesmo, você já enjoou da história. Pois é. Não é? Revisão mesmo, você lê 30 mil vezes o que você escreveu, eu falava assim, sério? Você usou... Eu sou assim, né, de usar uma palavra, o livro inteiro, a mesma palavra. Aí, no final, eu pesquisava na busca, tinha, assim, 5 mil vezes repetido te amo, por exemplo. Eu falava, pô, Paola, coloca de outro jeito, eu amo você, né? Mas é engraçado, eu trabalhava escrevendo, né, assim, todos os dias matéria, eu escrevia 3 a 4 matérias por dia. E aí, tinha hora que eu olhava o texto e eu falava, meu Deus, tá muito errado. Eu apagava tudo e reescrevia. Então, eu olho pra quem é autora e eu fico muito impressionada, assim. Na Bienal, eu olhava a galera e falava, gente, esse povo tudo escrevendo horrores e umas histórias maravilhosas. E, meu Deus, como que pode, né? É muito incrível, assim, é um trabalho muito maravilhoso. De verdade, toda admiração, viu, vocês duas. Eu sei que tem muita gente que não valoriza. Ai, eu fico falando pra todo mundo, assim, gente, lê esse livro nacional, eu tô panfletando. Que acho que ter entrado no Esquilo fez eu ter esse contato maior, né, com autores nacionais, assim, e é muito, muito legal. E ainda sobre essa questão do processo de escrita, você também é editora, né? Então, esses dias a gente estava numa reunião com a Nasce e aí conversando, né, sobre a Júlia vir pro podcast, aí olharam pro lado, você vai, né? Você vai e tal. Foi muito engraçado, eu pensei, nossa, imagina a rotina dela. Então, como que é um pouco, assim, dessa rotina e de conciliar, né, a vida de autora e a vida de editora e, enfim, tudo isso são várias funções, né, assim, como que é pra ti? Ai, tem coisas boas e coisas ruins, assim. Especialmente o meu livro tá publicado pela mesma editora que eu trabalho, né? Tem um processo completamente diferente. Eu não sei se outra pessoa poderia experimentar isso, né? Sendo de fora. Eu vi desde a criação da capa, eu vi, assim, o processo inteiro. E é legal, mas ao mesmo tempo é um pouco angustiante, porque assim, tá lá o livro e eu tô vendo se tá vendendo, se não tá. Eu tô lá dentro, assim, o tempo todo. Então, às vezes dá uma agonia. Mas acho que, assim, a conciliar ser autora e editora é a parte mais difícil. É porque eu passo o dia todo olhando o texto de outras pessoas, mexendo no Word, mexendo em, como fala, PDF. E aí eu chego em casa, a última coisa que eu quero é mexer em texto. Então, é um pouquinho complicado eu conseguir escrever ainda mexendo com texto. Eu acho complicado. Mas tem muito autor também que, inclusive, a gente contrata na Nasce para ser revisor, para ser preparador. Então, acho que aí não tô sozinha. Não, eu acho que hoje é muito difícil no Brasil a gente conhecer uma pessoa que trabalha só com livros, no sentido de só escrita. Sim. Eu só vivo da minha escrita. São pouquíssimos os privilegiados, conseguimos contar nos dedos. Então, a maioria das pessoas tem essa rotina que você tem um trabalho das 8 às 18, aí você chega em casa, vai escrever, e aí tem que conciliar todas as outras tarefas. Então, eu brinco que a escrita são pratinhos, né? A vida de uma pessoa que mexe com livros é pratinhos. Então, você trabalha na editora, você tem revisão, tem leitura crítica, tem seu próprio texto. E eu não sei você, Júlia, mas eu tenho muita dificuldade com o sentido de comparação. Eu leio muito, porque eu produzo conteúdo, porque eu preciso ler. Chegou ano de eu ler, sei lá, 180 livros no ano. E sempre livros muito parecidos com... eu não fazia mais nada da vida. Era além de trabalhar, mas... Outra época, não era mãe, não era casada. Mas, assim, além de ler muita coisa, eu lia muita coisa parecida com o que eu gostaria de escrever. Então, eram romances clichês ou eram romances de época. Chegava, quando eu olhava meu texto, eu falava assim, eu sou uma fraude. Com esse mundo aqui, esses nomes gigantescos, essas pessoas que escrevem maravilhosamente bem, o que eu tenho para contar? Por que alguém vai querer ler o meu livro? Eu me comparava tanto que era extremamente frustrante, assim. É aquela sensação de choro. Nossa, várias vezes eu olhava o texto e falava, eu sou horrível, ninguém vai ler, ninguém vai... É o drama, né? O drama da pessoa. tem o pezinho ali no drama também. Você sente muito isso? Nossa, eu sinto. Essas vozes na nossa cabeça. Sinto demais. Eu tenho que abstrair e falar assim, não, alguém tem que escrever um livro ruim também. Não pode ter só livro bom. Ai, que horror! Nesse caso, não tá sendo você, tá? A vaga tá sendo ocupada por outra pessoa. Não, mas aí eu tenho que abstrair mesmo, porque realmente é complicado. Eu, assim, quando eu escrevo, uma amiga minha me deu a dica de não reler, porque se eu reler, eu vou deletar. Então, eu não releio.
E aí, eu acho que é assim, tem que não reler. E só, assim, por exemplo, Para Sempre Seu, eu escrevi em 2017. Eu odiava o livro. Aí, assim, eu gostava na época que eu escrevi, daí quando foi assim, vamos publicar esse livro, eu falei, gente, eu odeio esse livro. Daí me deram, a minha agente me ajudou, né, uma das agentes leu o livro e falou, pode melhorar aqui, aqui, aqui. E aí eu reescrevi o livro quase do zero, assim, metade é completamente novo e a outra metade tem coisas novas. E eu fiquei mais feliz com o resultado, né, porque é mais novo. Mas pra mim é bem complicado, porque todos os livros que eu publiquei fisicamente, só teve um que é inédito, né, mas todos os outros, por exemplo, Eu, Cupido, eu escrevi em 2015. E a gente muda muito, né? Eu era muito pequena, eu era muito burrinha. A sinceridade, meu Deus. É difícil, assim, aí relei tantas vezes, assim, o livro e ainda mais lendo outros livros de outras pessoas que são ótimos, assim, você chega e fala, por que esse livro, né? Mas eu acho que é uma coisa que você tem que abstrair e publicar. Sim, e eu acho assim que quem lê e quem gosta de um livro é muito valioso o feedback que a gente recebe de formas inesperadas. Então, eu acho que às vezes as pessoas imaginam que, olha a Júlia, ela publicou esse livro, a editora Nasce, olha que lindo, está sendo lido, está sendo resenhado, está fazendo sucesso. Por que ela vai querer saber o que eu achei do livro? Mas é muito valioso quando uma pessoa aleatória, num evento, ou nas redes sociais, manda uma DM, ou faz uma resenha sincera e vem te falar, olha, o seu livro fez com que eu enxergasse esse fator de uma outra forma. O seu livro foi importante, a sua voz foi importante. Porque as pessoas romantizam demais, né, a função, a profissão de ser uma escritora. Então, às vezes, você que está aí e lê o livro da Júlia Amor, a sua mensagem vai fazer com que ela olhe para o livro e fale, não, eu sou... Posso falar palavrão? Vou mudar, tá? Eu sou fera! Eu sou ótima, eu sou talentosa, eu vou continuar escrevendo, vou continuar levando as minhas histórias para o mundo. Então, a gente precisa disso, principalmente a literatura nacional. Não é, Júlia? Sim, faz toda a diferença, assim. É uma coisa muito legal, assim, que quando eu postava online, muita gente falou que não gostava de ler, e aí começou a ler. Então, assim, introduzir as pessoas na leitura é uma coisa muito especial, assim. Com certeza. Muito, e vocês fazem isso muito bem, gente, assim, eu ouvindo vocês, eu romantizava super a função autor e autora, a gente jura, eu ficava, nossa, olha que talento, olha que pessoa maravilhosa, meu Deus. Vocês sabiam que eu já fiquei uma semana sem dormir? Mentira! Uma semana sem dormir pra terminar o diacho de um livro. E aí as pessoas ainda comentam, ai, que final horrível, eu fiquei uma semana sem dormir. Qual deles? Agora eu tô muito curiosa, O Volte para Mim. Porque eu trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta. E aí já tinha o Livros e Fuxicos também. O Livros e Fuxicos era a minha segunda renda. Então, eu tinha obrigações, trabalhos a cumprir, né? Publicidade, parcerias, tinha trabalhos. E, além disso, eu também estava escrevendo o livro. E o meu prazo, eu lembro até hoje, era uma sexta. Eu tinha que entregar na sexta-feira. E aí, ainda tinha coisa para fazer. Eu não tinha terminado. Nossa, foi uma semana sem dormir. Quando eu enviei o anexo no e-mail, eu quase desmaiei na minha mesa de trabalho, porque eu estava na minha mesa de trabalho, usando... Desculpa, patrão, ex-patrão. O horário de trabalho para enviar o anexo, eu quase desmaiei, porque foi uma sensação assim de, tipo, eu consegui, eu terminei, agora eu posso descansar. E as pessoas não tem como ver isso. Eu acho que hoje a internet ajuda um pouco mais. Você compartilha seu processo de escrita, assim, nos stories? Você usa suas redes pra isso? Então, não compartilho muito, porque, assim, na minha cabeça ninguém liga. Eu ligo, Júlia. A gente ali vem nos stories. Aí eu tenho um pouco de dificuldade de compartilhar, porque eu penso, gente, quem vai ligar pra isso? É tão sem graça. Sei lá, a minha vida, assim. Então, eu tenho dificuldade de compartilhar ainda. Mas... A gente tá aqui pra falar, compartilha. Depois que eu li esse livro, eu falei, eu quero ler tudo, né? Publica mais, pelo amor de Deus. E é muito legal, assim, sabe, Júlia, você tá falando de uma forma tão sincera sobre o processo de escrita, sobre os seus livros, porque, de novo, é extremamente romantizado. É uma profissão que as pessoas... Tudo que a gente recebe da televisão, das mídias, sempre foi aquela visão muito bonita, vou aqui pegar meu chazinho, meu café, e vou escrever
40 mil palavras em um dia, vou terminar esse livro em uma semana. É, de fato, uma ideia muito comercial. E aí, assim, o tanto que você tem que se doar para escrever, o quanto você tem que se provar constantemente para as vozes da sua cabeça, de falar, não, eu sou capaz, não, essa história é importante, não, eu vou conseguir. Todo dia, são 10 mil batalhas. É aquele lance do matar um leão por dia. A vida de escritor é assim. E aí, além disso, não é só o processo de escrita em si que é difícil, mas o depois disso. Porque, por exemplo, você começou em 2008 publicando na internet. Até você conseguir publicar a sua história em um formato tradicional, né, um formato físico, ou até a sua história online ter visibilidade, você demorou muitos anos. Quantas pessoas não demoraram esse processo e quiseram desistir? Sim. É meio assustador, né? Então, vamos falar das partes boas. Mas isso de romantizar é muito engraçado, né? Porque mesmo aqui, conversando com autores, assim, vários autores, eu ainda... Acho que agora é a primeira vez que eu tô parando pra olhar e falando, meu Deus, mas é muito difícil. Mesmo ouvindo outras pessoas antes, né? Porque eu acho que a gente vê, e é tão legal aquele material pronto, assim, né? E a gente gosta muito de ler, a gente olha e fica, meu Deus, e devora aquilo e fala, nossa, que incrível. Nossa, eu queria saber fazer isso. Acho que a admiração acaba sendo tão grande que a gente romantiza muito por isso, né? Com certeza. Do tipo, nossa, mas isso aqui é perfeito. Eu queria ser fulana. Se eu escrevesse metade, né, como ela, eu tava feito da minha vida. Não precisava de mais nada. Então, né, coitada. Pra pessoa chegar naquilo ali, ela deve ter batalhado tanto. Então, é muito legal, é muito interessante ouvir isso. Até pra quem tá em casa ouvindo, acho que tem muita gente que acompanha vocês que gostariam de escrever, né? Que gostariam de ser autoras. E é uma coisa que eu até ia querer perguntar pra vocês duas agora, ouvindo, né, esse papo. Tem muita gente que acompanha vocês, que pedem dicas e que falam, ai, meu sonho é ser autora, me fala como que é. Tem essa relação, assim? Tem. Muito, né? Eu recebo bastante... muitas mensagens, assim, das pessoas. Eu acho que uma vez eu fiz um vídeo falando, dicas para você conseguir leituras na internet e tal. E aí as pessoas vêm para mim como se eu fosse, assim, a grande mestra dessa tipo de publicação. E aí, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, todo mundo pode escrever, óbvio. Uma coisa que as pessoas acham é que você tem que ter inspiração para escrever. Você tem que ter, assim, inspiração para criar história, só que não é só inspiração para escrever, porque se você for depender de inspiração, você nunca termina seu livro. Então, 1% inspiração, 99% transpiração. Exatamente. Então, você tem que focar e escrever seu livro. E as pessoas, elas acabam desistindo, falam, ninguém tá lendo e tal. E eu percebi que uma coisa muito legal é você conseguir criar uma comunidade de conversar com outros escritores e um ler o livro do outro. E aí isso ajudava bastante. Me ajudou bastante, né, no começo, porque eu tinha 0 leitores. Aí eu encontrei uma amiga que ela também estava lá com 0 leitores. E aí eu era a leitora dela, ela era a minha leitora. E aí nisso a gente foi criando uma comunidade e cada uma ganhando mais leitores e tal. Então tem... Assim, a maior dica eu acho que é essa, né? Você não desistir, porque uma hora chega. E quanto mais você escreve, melhor você fica. Se você falar assim, não vou escrever porque eu não sou boa. Aí você não escreve, você não melhora. Então... Com certeza. Eu acho que isso, né, a internet hoje está aí para trazer ferramentas que facilitam. Então, a Júlia falou, né, tem um vídeo que ajuda, como conseguir leitores na internet. Tem muitos vídeos sobre escrita, sobre processo, tanto a organização quanto o processo em si da narrativa. Como manter o leitor preso, os altos e baixos, início, meio e fim. Tem a parte técnica, tem a parte também de onde ser publicado. Então, hoje a internet te dá ferramentas de estudo muito valiosas. Só que, uma coisa que até a minha gente me fala muito, estude o máximo que você puder. Mas lembre que só estudar não funciona. Você precisa preparar um tempo para escrever. Então, é aquela velha alegria do senta a bunda na cadeira e vai escrever. Que o processo de escrita em si, ele faz com que você cresça, com que você aprenda muito. Mas é o que a gente está falando, é bem doloroso, é bem difícil, mas é reconfortante depois você fazer parte de uma comunidade. Eu fiz muitas amigas por causa dos livros, eu tenho pessoas muito próximas a mim, minha vida se transformou, então vale a pena. E não precisa ser tão solitário, né? Porque hoje a gente tem internet para
encontrar a nossa comunidade. Então, eu também sou uma pessoa muito tímida, o que não parece, mas eu sou. Então, assim, quando eu criei o Livros e Fuxicos, a minha rotina era ficar em casa sozinha lendo, era a minha alegria, né? Então, eu passava finais de semana trancada no quarto. Sexta-feira à noite eu ia lá fazer minhas compras, falava, mãe, pai, tchau, vocês são muito legais. Me fechava no quarto e ficava sábado e domingo inteiro lendo, porque era a minha alegria, era a minha fonte de prazer. E encontrar uma comunidade na internet para falar de livros mudou muita coisa, né? Transformou muita coisa. Então, assim, escrever pode parecer ser solitário, mas você se descobre muito através das páginas, através dos romances ou dos personagens que você vai construindo. Você falou, né, que todas as suas personagens têm um pouco seu que você se conecta comigo. As minhas personagens, todas elas contam alguma coisa pra mim que eu precisava aprender e eu estava com uma venda nos meus olhos que não estavam permitindo que eu crescesse, que eu amadurecesse. Então, eu acho que a escrita é muito desafiador, mas é reconfortante e recompensa demais quando você cresce através dela, né? Nossa, falei demais, né, Profundo. gente? Ouvi isso. Quem tá ouvindo com certeza quer virar autora agora. Agora eu vou começar a escrever. Gente, eu vou aproveitar esse momento de descontração pra fazer uma coisa, né? A blogueira que é em mim tem que lembrar de fazer isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, fala que estamos todas maravilhosas, que está curtindo. Aquela, né? Já dá o comentário que a pessoa tem que fazer. Com assim certeza. que funciona. Então, interage aqui com a gente, segue o Esquilo, porque tem novos episódios que vão vir por aí com mulheres incríveis, então não esquece, viu? Agora a gente pode voltar. Acho que a gente podia fazer o nosso momento de interação agora. Podemos. O que você acha? O nosso desafio. Assim, Júlia. Ela já regalou o olho no desafio. Mas é tranquilinho, eu acho. Sim, talvez você queira, assim, né? Ai, Paulo, ele te matar você. Mas a nossa ideia nessa temporada é exaltar muito a literatura, principalmente a literatura nacional, mas a figura feminina também, porque por mais que hoje a gente consiga ter um local de fala muito maior do que anos atrás, existe uma desigualdade em todos os níveis do processo editorial quando a gente fala da figura feminina. Principalmente a figura feminina dentro de uma minoria, que aí ainda é outro caso que a gente vai falar mais ao longo dos próximos episódios. Mas, aproveitando a sua voz, a sua carreira, o que você construiu ao longo desses anos, a gente queria pedir para você indicar mulheres. E aí a gente tem algumas categorias aqui para você indicar nomes que você acha que todo mundo que está nos escutando e assistindo precisa conhecer. Principalmente para quem ama literatura, né? Sim. Temos aqui, vamos procurar. Primeira categoria. Vamos fazer um mistério bem aqui. Beleza. Um livro que marcou sua vida de leitora. Mas só vale um livro escrito por mulher. Isso. Ela vai matar a gente? Sim. Daqui a pouco ela vai falar, não vou responder. Na próxima eu não venho mais. O maior problema pra mim é que eu sempre acontece isso, me dá um branco, assim. Mas acho que o último livro que me marcou, assim, que eu li, eu falei, meu Deus, eu amei muito, foi O Conto da Aia. Ai, maravilhoso. Nossa, eu amo muito. Eu amei demais. Assim, eu via pelas imagens, assim, da série, eu achava que era uma coisa do passado e tal. Então, eu não sabia nada sobre o livro quando eu fui ler. E eu tava presa num lugar que não tinha internet, né? Tava no interior da Itália, quando eu tava lendo. E aí, eu só ficava lendo. E foi muito, muito legal. Foi assim, eu falei, meu Deus, esse livro virou o meu preferido. E normalmente, quando eu leio, eu sempre gosto, assim, do que eu li, porque eu sou muito sem critérios. Só que é difícil falar, nossa, esse é meu preferido, né? Mas esse foi meu preferido. Nossa, esse livro é maravilhoso. Nossa, me impactou demais. Chorei Nossa. por muito tempo. Problemas técnicos, gente, um segundinho, hein? Vamos abrir. Uma história que une perfeitamente romance com suspense. Igual a sua. Meu Deus, não sei. Essa é difícil, hein? Ou uma história que prometia um romance e quando a gente foi descobrir era um suspense. Gente, eu não sei. Não tô conseguindo lembrar. Vale o livro próprio também, vale aqui o jabá. Ah, então, para sempre seu. Já fica a dica, venha pro clube do livro do Esquilo e da Nasce para saber mais sobre o livro. Gente, pelo amor de Deus, clica aqui embaixo, são valores ótimos, assim, sério, leia, é muito bom mesmo. Quando eu falo, as pessoas acham que devem me achar sem critério, que eu sempre tô aqui elogiando muito, mas é muito real mesmo, gente, pode... Mas é que eu não sei vocês, mas assim, se o livro começou
ruim, assim, no sentido de não me agradou, trouxe alguma temática que não conversa comigo, eu já paro. Por que eu vou continuar insistindo? Então, as pessoas falam, tudo que você lê, você gosta. Claro, eu abandono o que eu não gosto, porque eu vou ficar perdendo tempo com um livro que eu não gosto. Então, eu só vou falar bem dos livros mesmo, porque eu só leio coisa boa. E me impressiona a gente que julga quem abandona. Eu abandono sem dó nenhum. Nossa, vai com não. Deus. Ficar perdendo meu tempo, para. Não, sem condição. E agora, foi tranquilo até, né? Eu tô sentindo. Tá fácil. Uma mulher que todo mundo deveria acompanhar nas redes sociais. Ai, meu Deus. A gente foi tranquilo, foi fácil. Meu Deus. Tipo, garotas, pelo amor. Todas. Tô brincando. Eu vou falar a Paola. Ai, puxando meu Arrasou. certo. Não, juro, entrega as melhores fotos, os melhores stories. Eu amo perfeita. muito. A filha dela perfeita, com o nome perfeito. Ai, A Júlia, é outra Júlia também. Inclusive, os vídeos da Disney me fizeram chorar de verdade. Lindo, lindo. Ai, sem condição. É muito engraçado, porque a Júlia tem 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. E ela fala mais do que eu e o Manuel juntos, assim. E as pessoas paravam a gente na Disney, a gente tava em Nova York e não via tanta criança, né? Quantos anos ela tem? 4? 6? Eu falava, não, ela tem 2 anos e meio. E ela já fala assim. Ela vê as pessoas, ela, hi! Ai, meu Deus. Bye, bye! Ai, fica quieta! E eu amo que antes da gravação começar, a gente tava conversando, tava explicando pro pessoal que você tinha vindo, que não é de São Paulo, né? Conversando, tem a filhinha. Acho que ela tem 4 anos. Eu falei isso, eu não lembrava. Meu Deus, ela parece ser muito mais velha. Ela tem 2 anos e meio. Ela fala, assim, a professora, a gente teve uma reunião, uma coisa super aleatória agora pra compartilhar. A gente teve uma reunião essa semana, a professora falou assim, então, eu já sei que vocês vão viajar, que vocês vão pra Disney. Eu falei, como? A Júlia chegou falando que ela vai ver o Pateta, a Minnie, o Mickey, a Bela, a Fera. E assim, sabe, ela conta cada coisa pra gente. Aí eu... Será que eu pergunto o que ela conta? Sabe, você fica com medo, assim. De saber, né? Então, né? Bem-vindo. Deixa quieto, né? Eu amo, gente, maravilhosa, eu sou muito fã. Mas eram essas as perguntas, foi tranquilo, né? Foi fácil. Foi bem de boa. Mas é isso, acho que, assim, o que a gente tira do episódio de hoje valeu o livro, entendeu? Clica aqui no link da bio, vai atrás. É muito ruim não poder dar spoiler, né? Sim, poder falar mais sobre as temáticas. Mas eu acho que é muito da experiência da leitura, né? Você se deixar ser surpreendido pelos temas. Então, quanto menos a gente falar, mais gostoso vai ser a sua leitura. E também vai acompanhar a Júlia nas redes sociais, para você ficar atento ao trabalho dela. E dê mais e mais valor para a literatura nacional. A gente vê que quanto, né, tempo a Júlia precisou para ver essas histórias chegando a mais pessoas, quanto ela se dedicou, quanto ela se esforçou, os desafios pessoais que ela compartilhou aqui com a gente, que precisou enfrentar dentro da família, a timidez, algumas condições também. Então, todo livro que chega nas suas mãos é um livro que tem o sonho de uma pessoa em volta. Então, dê valor. E, Júlia, obrigada por ter participado. Obrigada pelo convite, gente. E assinem o Clube Esquilo com a Nasce. Além do livro, tem conteúdo extra, então tá bem legal. Exclusivo, hein? Exclusivo. Só pra quem assinar, então corre. E, Júlia, conta quais são suas redes sociais pro pessoal te seguir. Eu acho que tanto no Twitter quanto no Instagram é JuliaBT123. Tá ótimo, então aproveita, já vai lá, segue, entendeu? E é isso. Curta a história, leia, vai valer muito a pena. Depois vai na DM, elogiável. Me contar o que achou. Pode xingar também, eu deixo. Pode, então tá bom. Xingar não, sejam educados na hora de expor suas opiniões. Por favor, galera. Críticas só construtivas de verdade, tá bom? Eu amo. Então é isso. Muito feliz com esse primeiro episódio. Ainda tô um pouco sem reação. Ainda tô sem roupa pra esse evento aqui, gente. Mas é isso. Tem muito mais pela frente. Então aproveita. Próxima semana, mais um episódio incrível. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Além de uma mediadora nova, também temos novidade, um quadro novo nessa 3ª temporada do Esquilo Talks, que vai ser o Esquilo Indica. Separamos para vocês 3 dicas de livros que estão bombando no Esquilo e que conversam muito com o nosso episódio de hoje, porque são livros que fazem a façanha de misturar 2 gêneros literários.
E aí, Letícia? São muito bons. E esse primeiro eu sei que você gosta muito, que é o queridíssimo Frankenstein. Cada um chama como quiser, tá bom, gente? O inglês não tá em dia. Mas esse livro que é um clássico que mistura muito suspense com terror, né? Conta um pouquinho o que você achou dele, porque tá na minha lista. Eu acho que é um livro que é muito bacana quando você lê tendo um background. Então, você conhece a história por trás do livro, deixa a trama muito mais envolvente. É aquele tipo de clássico que quando você entende o momento que ele foi escrito, quem era a autora, por que ele foi escrito, meio que sabe quando explode a mente? Você começa a ler e aí você vai criando teorias e tudo faz sentido. É um livro que ele entra pro suspense, pro terror, só que ele fala muito sobre a solidão humana. Então ele traz personagens que eles são muito gente como a gente e são sentimentos tão cruéis ali, descritos de uma forma tão sincera que você se identifica, você entende com esse aspecto da solidão. Então, para mim, ele não pendeu tanto pro suspense, pro terror. Ele trouxe muito mais uma pré-avaliação minha como leitora das facetas, daquele sentimento de raiva, de crueldade, até onde eu iria para não me sentir solitária. Até onde você iria, Letícia, para não se sentir solitária? Meu Deus, nossa, eu fiquei com muita vontade de ler. E é não muito sei legal, responder. porque essa autora, o pai dela era super famoso, então já existia uma pressão para que ela fosse do meio literário. Ela participava das convenções e das reuniões dentro de casa com o pai, com os autores, e ela sempre quis escrever, só que ela não sabia o quê. Teve vários escritos dela, mas nenhum deles foi pra frente de fato. E aí, até o momento em que ela estava em uma reunião com algumas pessoas que também eram escritores, e teve um desafio de qual deles conseguiria escrever uma história aterrorizante até tal data. E ela falou, quer saber, vou participar. E daí que veio a história de Frankenstein, e é surpreendente, eu acho muito legal. É o tipo de história que quando você lê sabendo mais sobre o momento no qual ele foi escrito, como ele foi publicado, os preconceitos da época. Muitas pessoas não aceitavam o fato de uma mulher ter escrito a trama, ser um dos primeiros livros de terror naquela época, no período gótico da literatura. Ai, gente, eu sou apaixonada. Começa a falar, vai me dando até palpitação. Maravilhoso. Esse eu comecei, mas eu não continuei. Agora eu tô com muita vontade. É incrível, né? Os bastidores eu fiquei sabendo. E aí foi o que me fez comprar, assim, o livro. Mas eu vou rever, vou olhar, tá no Esquilo. Então, se você, né, pode aqui clicar no link da bio. Da bio, não. Tô tão acostumada com o Instagram, é uma loucura. O link da descrição, gente. Ou na plataforma de áudio ou no YouTube. Aí você baixa o Esquilo e vê se tá disponível pra você ou não. Eu vou tentar. Eu me comprometo a isso. Boa, e depois você me conta o que você achou. Conto. E pra quem tá assistindo e vai ler depois o livro, faz esse exercício de procurar um pouquinho mais sobre a autora, sobre o momento, porque vai se tornar um suspense muito mais, sabe, apelativo, apaixonante. Porque livros clássicos têm uma dificuldade ali na leitura, né? Então, quando você pesquisa um pouquinho, nem que seja lendo uma página, você já vai com a leitura com outra impressão. Maravilhoso. E agora tem o segundo livro, que é A Maldição do Ex, que é um livro que tá bombadíssimo, né? É uma menina que ela, enfim, namorou com esse rapaz. E quando finalizou o relacionamento, ela é uma bruxa, importante dizer isso. E ela joga uma maldição inocente pra querido. ele. Inocente, super inocente. Tranquilinha, uma maldição de boa pra na ele visão ser bem dela. feliz na vida dele, sabe? E aí, tudo, né, tranquilo. Passaram anos que tudo tava ótimo, maravilhoso. Quando, de repente, tudo começa a desabar. Um monte de coisa acontece. Não vou falar pra não dar spoiler, enfim, leia. E acontecem várias coisas, um ambiente meio caótico, e ela vai precisar se unir a esse ex pra resolver o problema que ela criou quando era mais nova. Imaginem isso, você amaldiçoou seu ex, ele volta pra sua vida, o bendito, e quando ele volta pra sua vida, a cidade fica caótica. Coisas sobrenaturais começam a acontecer, a sua cidade está sendo atacada. E aí o único jeito de salvar todo mundo é se unir com aquela pessoa que você odeia. Gente, vamos conversar aqui? Clichê do reencontro, entendeu? Amo muito. Cão e gato, eles se odeiam, mas na verdade eles se amam. Tudo de bom junto. Tudo isso com essa coisa de ter poderes especiais, uma bruxa ali. É uma mistura de vários clichês da comédia romântica, só que é um livro sensual. É uma autora super famosa, que se a gente for pesquisar vai encontrar outros livros dela já publicados, só que é uma autora muito famosa por escrever para o público mais jovem.
Então, esse livro dela é um livro que surpreende, primeiro pela capa, a gente imagina que é uma literatura mais jovem, mais fofinha, e não, tem algumas cenas ali bem calientes, mas também surpreende por misturar muito bem a fantasia com esse suspense. Será que eles vão conseguir salvar a cidade? E será que enquanto eles salvam a cidade, eles vão se reaproximar? Fica questionamento. Vai ter que ler pra descobrir, gente. É isso. Eu fiquei com... Assim, eu adoro o reencontro, esse clichê do reencontro só na literatura mesmo. Porque imagina na vida real, Deus me livre. Gente, amaldiçoou o ex-fic, né? De volta com o ex, só aquele programa que a gente sabe pra que serve. Eu amo muito. Então é isso, assim, só na literatura. É uma delícia. Eu amo muito esse clichê, de verdade. É maravilhoso. É um livro que pende bem pra esse lado. Assim, a autora escreve, né? Não é à toa que tá bombando o Esquilo, porque a forma como ela escreve é uma forma que cativa o leitor. Pra quem gosta de comédia romântica, principalmente, e pra quem, às vezes, não tá acostumado a ler fantasia. Porque isso que é uma coisa muito legal da gente pegar livros que unem dois gêneros literários diferentes. Então, às vezes, você não tá acostumado a ler fantasia, mas você ama romance, então você pegar um romance que tenha fantasia vai te ajudar a entender melhor esse gênero e se aventurar. Ah, gente, né, um livro que tenha suspense, não sou acostumada a ler suspense. Vou pegar um romance que tenha suspense e vou começar a me aventurar nesse gênero. Então, isso é muito legal. Até literatura clássica. Ai, não sou acostumada. Então, vamos ler um romance clássico e, aos pouquinhos, aí saindo da sua zona de conforto. Exatamente, maravilhoso. E agora, eu vou puxar pro último, tá? Que, assim, é o meu favorito e não sobrou nenhum da rainha, da maravilhosa Agatha Christie. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo. É um livro bem louco, é assim que eu descrevo. 50 milhões de pessoas narrando um crime. De fato, com nomes muito esquisitos, Super! né? De onde ela tirava esses nomes? E é o Mrs. Fulano, o Mr. Ciclano Não, mas sério, você lembra quantos narradores são? A nível de curiosidade, assim, são mais de 20? Ou eu tô muito... Não, tá mais. Gente! São 10. 10. 10 narradores. Muito menos, só 10. Eu tô fácil. Eu posso estar falando errado, mas eu acredito que sejam 10 mesmo, tá? Eu vou sair daqui e vou conferir. Mas, assim, é uma história maravilhosa. A gente acompanha, né... 10 pessoas, espero muito que seja 10, gente, que eu não esteja falando besteira. Faz tempo, hein, que eu li. São muitas pessoas. Eles são todos convidados para um trabalho em uma ilha isolada, e todos vão para essa ilha, né, porque precisavam ali de um trabalho, enfim. E quando eles chegam lá, não tem ninguém. Eles estão completamente isolados, só os convidados, aguardando ali, né, as instruções, o que fazer, para onde eu vou. E aí começam a acontecer coisas estranhas. Tem, né, claro, um toque, assim, de terror. Então, ele mistura gêneros justamente porque tem um pouco do suspense. E o terror muito naquilo de, meu Deus, o que vai acontecer, né? Você sente que qualquer hora você vai levar um susto? Muito, muito. Isso é muito, assim, gostoso pra mim, né? Mas tem gente que não gosta. Abandonei o livro várias vezes, me julguem. Não, mas, Paulo, juro, por favor, dá uma chance, te imploro. É muito bom, mas é isso, não é pra todo mundo. Então, tente ler, baixa o Esquilo, vê se ele tá disponível pra você. Vale muito a pena. Eu li muito nova, eu li com 11 anos. Depois eu reli. Tem uma história até engraçada, né? Minha amiga me emprestou o livro e ela falou, não vai na última página, porque tem o nome do assassino. Não vai. O que você fez? A primeira coisa que você fez? Eu abri na última página e li o nome do assassino. Foi ótimo, mas mesmo sabendo o nome do assassino, eu li e eu gostei muito porque ele é surpreendente a esse nível. Claro, se você já leu muitos suspenses, ele talvez não possa não ser tão original, porque faz muito tempo que ele foi escrito. Tem isso, né? Também é esse fator. Mas, assim, incrível. É um clássico. Tem que ler. Um clássico, né? Na minha cabeça, porque eu acho que ainda não é considerado clássico. Mas é considerada a autora precursora dentro do suspense quando a gente fala de nome feminino, né? Então... Sim, maravilhosa. E assim, a Agatha, tudo que ela escreve eu amo. Então, assim, tô aqui pra Dicção foi com Deus. Tô aqui pra panfletar mesmo, falar dessa mulher incrível. E tem vários livros dela no Esquilos, que é bem legal de citar. A gente falou, esse que é o mais famoso de todos, mas tem vários outros. Então, entra lá, vê se tá disponível pra você, porque vale muito a pena. Com certeza. Daria uma chance também. É isso, vai dar. Com fé. E é isso, gente. Esse foi o nosso quadro super especial. Próximo episódio teremos novas dicas. E fica aqui o convite também para você deixar nos comentários qual foi o último livro que você leu que uniu dois gêneros diferentes, que te surpreendeu do início ao fim. Deixa aqui que a gente vai amar saber.